Queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. É um momento glorioso, queridos. Uma oportunidade nos foi dada, mais um ano de vida. E eu quero, primeiramente, louvar esse Deus, louvar essa fidelidade, essa longanimidade, essa misericórdia, esse cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas. De facto, nós podemos ser gratos, nós devemos ser gratos. Queridos, pela misericórdia de Deus, Deus nos deu mais um dia e mais uma oportunidade. Estamos em 2021. Hoje é dia 6 de janeiro. E eu quero aproveitar este tempo, aproveitar estes dias, aproveitar estes momentos e mais uma vez eu quero compartilhar algo de Deus para as vossas vidas. Eu quero começar meditando diariamente com todos vocês acerca de um livro que eu estou começando agora e ele é um livro interessantíssimo. Ele fala, o título dele é Dia a Dia com os Pais da Igreja. É um devocional diário. Assim, é um livro que eu creio que vai abençoar muito as nossas vidas. E eu quero, antes de tudo, hoje eu quero trazer apenas uma breve introdução para nós. Amanhã nós começaremos esse devocional diário, aprendendo, conhecendo, crescendo, sendo encorajados, sendo edificados por homens que fizeram toda a diferença em seus tempos, em suas gerações. Amém? Então hoje eu quero trazer apenas uma breve introdução para que nós possamos já amanhã nós começarmos meditando capítulo por capítulo, dia após dia, acerca destes devocionais. Queridos, eu quero ler um versículo com vocês, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então, queridos, foi com estas palavras que Jesus ele declarou que o caminho da salvação seria conhecido por meio de pessoas, de homens e mulheres de todo o planeta Terra, de todo o mundo, os quais seriam alcançados por meio do Evangelho e depois então passando a ser agora comissionados para essa grande comissão de ir e fazer discípulos de todas as nações, até aos confins da terra. Vejam, o Novo Testamento, ele registra os primórdios do cristianismo, desde o discurso do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, até à vista do apóstolo João em Patmos, escrevendo assim o livro de Apocalipse. Após então estes homens, após então os apóstolos partirem
desta terra para ir para o céu com o Senhor. Um grupo de homens, um grupo de indivíduos proclamaram e protegeram essa fé cristã contra constantes ventos de heresia. E eles são comumente conhecidos como os pais da igreja. Isto vai mais ou menos até ao século V. Cada um deles enfrentou um desejo ou um desafio singular em seu respectivo ministério. Alguns foram atribuídos posições de autoridade eclesiástica contra a sua própria vontade. Outros foram então atacados por líderes de seitas hereges. Mas todos eles enfrentaram o constante perigo de perseguições e morte por confessarem a sua fé em Jesus Cristo. Porém, por sua orientação, ou pelas suas orientações, a igreja ela estendeu as suas raízes para a Europa, para a Ásia Menor e para o norte da África. Durante séculos, os cristãos eles foram impactados e desafiados pelos ensinamentos dos patriarcas da igreja primitiva. Nomes como Martim Lutero, nomes como João Calvino, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, beneficiaram de palavras de Agostinho Hipona, de Cristóvão e outros heróis da igreja, de outros heróis da fé. Porém, todos estes passaram, todos estes já não estão mais entre nós. Todos eles foram de facto homens que marcaram o seu tempo, que marcaram a sua geração, que viveram uma vida de separação em prol do Evangelho, em prol da missão, da grande comissão e o desafio de lutar pela sã doutrina, o desafio de lutar pela palavra de Deus, combatendo então todos os perigos, mesmo que para isso tivessem que morrer pela sua confissão positiva da fé ao cristianismo. E de facto, pela história, muitos deles tiveram mortes terríveis, muitos deles se tornaram mártires. Por isso, seus nomes estão registados, suas histórias continuam vivas, seu testemunho continua encorajando, desafiando outros homens e mulheres a viver, a ser e a agir como eles agiram. Agora é o nosso tempo, agora é o nosso momento. Agora é a nossa vez, agora é o nosso tempo, agora é o nosso momento. Existe, queridos, claramente um chamado de Deus para as nossas vidas. Não é coincidência, não é por acaso que nós temos acesso às Escrituras Sagradas. Não é por coincidência, não é por acaso que nós temos acesso à Palavra de Deus. Não é por coincidência, não é por acaso que nós temos acesso à biografia e ao legado de todos esses homens e mulheres. Não é coincidência nós professarmos a mesma fé, a mesma confissão, a mesma sã doutrina. Isto se chama propósito. O propósito deles terminou e todos eles foram bem-aventurados, todos eles cumpriram a sua vocação, o seu chamado, o seu ministério. Hoje, esse propósito agora está diante dos nossos olhos, agora está diante das nossas mãos e só Deus pode fazer isso. Só Deus pode proporcionar isso. Ao mesmo tempo, jamais poderemos dizer não a esse chamado. Jamais poderemos negligenciar essa vontade soberana de Deus, porque primeiro ela não é algo que vem de
nós, não é algo nosso, não é porque nós decidimos viver essa vida, mas foi claramente escolha e decisão de Deus de nos eleger para essa grandiosa obra. É impossível então fugir disso, é impossível rejeitar, apenas devemos agradecer porque Ele nos escolheu do meio de tantos outros e Ele nos elegeu para fazer a sua obra, para exercer a sua vontade. Isso é glorioso. Saber que Deus, na sua soberania, Ele me escolheu para desempenhar um papel importante e preponderante na história, na minha geração. E que se eu desempenhar esse papel de maneira diligente, de maneira correta, de maneira bíblica, de maneira santa e irrepreensível, que os frutos serão evidentes, que os frutos serão notórios, eles permanecerão para sempre, mesmo que um dia nós não estejamos mais nesta terra. Mas a nossa história, ela permanecerá viva, ela permanecerá impactando pessoas, encorajando, edificando, admoestando, consolando, exortando, demonstrando homens e mulheres. E isso é glorioso. Então nós precisamos ser maduros o suficiente, espirituais, o suficiente para criar em nós essas raízes, para criar em nós essa expectativa que vale a pena servirmos e exercermos esse papel dentro do cristianismo em nosso tempo, em nossa geração. E que isso tudo é proveitoso, que vale a pena, queridos, todo o sacrifício, que vale a pena todas as lutas, todas as oposições, todas as dificuldades, saber que tudo isso vai ter peso e influência eterna na vida de homens e mulheres, na vida de pessoas, em culturas, em gerações, em povos, em raças, em línguas. Saber que no fim da nossa vida, mesmo que nós partamos, mesmo que nós morramos, mesmo que nós sejamos arrebatados, mesmo que nós vayamos para com Deus, para a presença de Deus, para a bem-aventurança celeste, a nossa vida, ela vai ter peso, ela vai ter influência nas escolhas e nas decisões das pessoas, que a nossa vida, ela vai ter e ela vai exercer uma importância gigantesca na vida das pessoas, queridos. Isso é glorioso, saber que no fim da nossa vida, que combatemos o bom combate e que no fim guardamos a fé e usamos dessa vida em prol dos interesses de Cristo, em prol dos perdidos, em prol dos pecadores, e termos o senso em nós de missão cumprida e que desempenhamos o nosso papel e fizemos tudo aquilo que Deus quis e permitiu. Isso é glorioso. Veja o exemplo de homens que as Escrituras nos dão. Homens como Abraão, Jacó, Isaac, José, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Elias, Gideão, Isaías, Daniel, Jeremias. Veja o exemplo dos próprios apóstolos. Veja o legado do apóstolo Paulo. Veja exemplos de jovens como Sadraque, Mesaque, Abdenego, de jovens como José, de jovens como pastor Timóteo, pastor Tito, de jovens como Estevão, jovens como o diácono Filipe,
Veja exemplos claros como o de João Batista e observe para o maior modelo, para o maior exemplo, aquele que traz a base e o centro de tudo, que é Cristo, a pessoa e a obra de Cristo. Todos estes exemplos que a Bíblia nos dá, que as Escrituras nos dá, todos estes exemplos, eles devem servir para a nossa vida. Eles devem mexer com a nossa estrutura. Eles devem nos encorajar. Eles devem fazer com que nós sejamos impulsionados. Eles devem nos inspirar para uma vida com Deus, para sermos, queridos, brasas vivas, luz do meio das trevas, resgatador dos perdidos, embaixadores de Cristo, embaixadores do seu reino, embaixadores da sua palavra, e que isso nos for confiado, dado esse poder, essa autoridade para revolucionar e agitar o mundo, para envergonhar Satanás e seu império das trevas, e ao mesmo tempo glorificando a Deus e ao seu reino, levando e conduzindo vidas a Cristo, ao único caminho, à única verdade e à única vida. E isso é glorioso. Oxalá o Senhor nos ajude e nos dê graça para nós sermos fiéis e diligentes, tendo sucesso e êxito em nossa missão que nos foi confiada claramente, não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, iremos iniciar a partir de hoje, a partir deste momento, e iremos iniciar uma sequência de devocionais que falarão, mais uma vez, de forma cuidadosa, de alguns exemplos de homens piedosos, os pais da igreja, os patriarcas da igreja, os quais servirão de apoio, de modelo, de inspiração e ao mesmo tempo de impulsionamento e de inspiração para as nossas vidas. Nós começaremos então amanhã com Cristono. Fica comigo e acompanhe então todos estes devocionais que serão diários. Amém? Oxalá que nós possamos aprender e crescer juntos e avançar no ministério que nos foi confiado. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e ricamente. E que você seja um canal, você seja um instrumento nas mãos de Deus. Que nós possamos viver em prol do Evangelho, em prol de Cristo, em prol da grande comissão, em prol daquilo que nos foi dado, daquilo que nos foi confiado, do chamado, da vocação que Deus colocou nas nossas mãos. Que nós sejamos diligentes e que nós possamos ser fiéis a esse chamado. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e nos vemos amanhã, se Deus quiser, para o primeiro capítulo, para o primeiro devocional, pois hoje foi apenas uma introdução. Fique comigo, em nome de Jesus. Amém.